Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O gás de cozinha, um dos itens que mais subiram no ano passado, terá redução de preço nas refinarias. O preço cai a partir de amanhã, mas será o consumidor que terá de fazer pesquisa para encontrar o botijão mais barato no mercado. A confiança do consumidor termina estável em 2017, abaixo da linha do otimismo. O desemprego ainda é o principal problema. Já o micro e pequeno empresário apostam na retomada. A JBS comunica que decidiu vender as operações de confinamento de gado nos Estados Unidos. A decisão faz parte do plano estratégico da empresa depois do escândalo de corrupção que envolveu os irmãos Batista. O cenário econômico está no ar. E a Câmara Brasileira de Comércio Exterior, a CAMEX, decidiu hoje não sobretaxar o aço importado da Rússia e da China. Os laminados de aço são usados pela indústria automotiva, de eletrodomésticos e bens de capital, como, por exemplo, os fabricantes de máquinas e equipamentos. O governo tinha tomado uma decisão anterior justamente acusando a China e a Rússia de prática de dumping, que é justamente quando um país ou uma empresa pratica um preço bem abaixo do de mercado para prejudicar o seu concorrente. Um tipo de abuso de poder econômico. A decisão de hoje vale pelo prazo de 1 ano, mas o governo vai continuar monitorando a situação e diz que se constatar uma situação de prática ilegal de comércio exterior, pode reverter essa decisão. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, voltou a enfatizar que a prática de dumping é condenada pela OMC, a Organização Mundial de Comércio. Foi observado que essas empresas efetivamente atuaram de maneira dumpiada, adotando práticas de dumping. Entretanto, a CAMEX observou que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, já houve uma redução significativa das importações dessas empresas e um aumento dos preços. Portanto, a decisão da CAMEX foi aprovar o processo, a investigação, mas não aplicar imediatamente as medidas restritivas. Portanto, fica suspensa a aplicação do direito antidumping, esse é o termo técnico, e esse mercado ficará, portanto, sendo observado e, havendo a volta da prática dessas ações desleais de comércio, o governo brasileiro poderá, cancelar a suspensão e efetivar a aplicação. Só para fazer uma rápida explicação, essa prática de dumping é justamente um país, uma empresa de um determinado país, baixa demais o determinado produto, o preço do determinado produto, porque vai para uma concorrência internacional justamente no valor que ele vai exportar aquele produto. A possibilidade de sobretaxar determinado produto é uma salvaguarda que existe em qualquer país. Todo país pode sobretaxar. Evidentemente que essa discussão, quando o outro país discorda, aí sim vai para uma discussão dentro da Organização Mundial do Comércio. Mas todo país tem o direito de sobretaxar. O próprio Brasil já foi sobretaxado em algumas outras coisas quando deu incentivo para a exportação de alguns bens aqui. Evidentemente que em alguns casos ganhou, em outros perdeu e pode, em alguns casos, a aplicação de medidas justamente para corrigir a distorção, que é exatamente o que o ministro está dizendo aí. E a produção de motocicletas no país ficou estável em 2017. Para 2018, a expectativa é de crescimento. A Vanessa Casalino tem os números do setor e conversa conosco diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que está com a gente. Em 2017, foram fabricadas quase 883 mil unidades pelas fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Os dados são da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes. O crescimento em relação a 2016 foi de 0,5% e ficou estável. Mas no último mês do ano, a produção de motocicletas ultrapassou 69 mil unidades, um aumento de 110% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Sinais de melhora nos negócios do setor que, segundo a Abraciclo, vêm sendo notados desde o último trimestre de 2017, quando foram produzidas mais de 230 mil motocicletas, um crescimento de 30% sobre o volume do mesmo período de 2016. As exportações também se destacaram com uma alta expressiva de mais de 38% em 2017. A Argentina foi o principal destino. Para 2018, o setor está otimista. A expectativa é de um crescimento de quase 6% na produção, baseado nessa retomada dos negócios que aconteceu agora em 2017 e também na melhora do poder de compra dos consumidores. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O botijão de gás de cozinha ficará 5% mais barato nas refinarias a partir de amanhã, de acordo com a Petrobras. Mas os reflexos no preço final ao consumidor vão depender dos repasses feitos especialmente por distribuidores e revendedores, visto que o preço para o consumidor é livre. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida, da redação do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, vale aquela velha regra na hora de comprar, pesquisar bastante para encontrar o melhor preço. A Petrobras decidiu fazer essa redução de 5% e começa a valer a partir de amanhã. Para o consumidor ter mais ou menos uma ideia de quanto vai ficar o preço do botijão, eu vou passar aqui. Na refinaria, o botijão de 13 quilos, ele vai ser vendido por R$ 23,16. Aí o consumidor pode pegar esse preço e ver qual é a margem de lucro que os revendedores estão tendo e aí escolher um preço mais justo, mais atrelado à realidade do mercado. A Petrobras fez essa redução depois de fortes altas no ano passado. Ao todo, o botijão, em 2017, subiu 16%. Só em dezembro, ele teve um reajuste de 8,9% e acabou influenciando bastante o IPCA, a inflação oficial brasileira. Se o botijão não tivesse subido tanto, a inflação certamente seria menor. Hoje, a Petrobras anunciou também que, a partir de agora, o botijão vai ser reajustado a cada 3 meses. Atualmente, ele estava sendo reajustado mensalmente. Mas o presidente da Petrobras fez questão de frisar que não está comprometido em reduzir artificialmente o preço do botijão. Ele vai continuar acompanhando o preço do gás no mercado internacional. Diz que qualquer subsídio está completamente descartado. Piotr. E duas pesquisas sobre confiança na economia mostram de estabilidade a otimismo. Os dados são referentes ao consumidor e ao pequeno empresário. Para o consumidor, a estabilidade ainda está na faixa do pessimismo, abaixo dos 50 pontos, exatamente 40,9. Como a régua é de 0 a 100, e abaixo de 50 é pessimismo, acima de 50 é otimismo, portanto, há uma estabilidade em relação ao começo do ano, que estava em torno de 41. Isso para a confiança do consumidor. Estabilidade, mas dentro do pessimismo. Já o pequeno e microempresários aumentaram sua aposta na retomada da economia e a pontuação alcança a fase do otimismo, 51,2, subiu 2,2 pontos em relação à última pesquisa de novembro. Esses dados são todos de dezembro do ano passado e já fechando o ano, né? A pesquisa é do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Para falar do assunto, eu conversei com a economista do SPC Brasil, Marcela Kawauchi. Acompanhe. Marcela, se a gente for fazer um resumo, antes de tudo, bem-vinda aqui ao cenário econômico. Se a gente for fazer um resumo dos índices de expectativa das pesquisas todas que vocês tiveram desde o ano passado até agora, essa primeira, há uma melhora nisso, né? Há uma melhora em todas as expectativas para o ano de 2018. Então, o que a gente percebe é que o consumidor já imagina que 2018 vai ser um ano melhor do que 2017 e o empresário também está na mesma tendência. Agora, é importante notar que quando a gente fala da sensação, especialmente do consumidor, da sensação atual, o que a gente percebe é que ainda existe uma sensação de que a melhora da economia ainda não chegou no bolso do consumidor. Então, por exemplo, os dados de confiança do consumidor ainda estão no nível de 40, que ainda indica pessimismo, ele só seria otimismo acima de 50, e estão no mesmo nível de janeiro do ano passado. Então não houve, vamos só pegar esse dado, não houve uma evolução expressiva de janeiro do ano passado para janeiro deste ano.
Na confiança do consumidor. Isso. Na confiança do consumidor, o que a gente percebe é que ela está estável ao longo do ano de 2017. Agora, na confiança do empresário, a gente já vê alguma melhora. Então, a conclusão que a gente chega é de que o consumidor ainda não sentiu essa melhora, esse início de melhora da economia. A gente sabe que a gente saiu do fundo do poço, o mercado de trabalho começa a engrenar, mas como a recuperação ainda é muito lenta, o consumidor demora um pouco até sentir de fato que essa recuperação o afetou. Agora, esse último dado, que caiu de 48% para 30%, o percentual de empresários que notaram piora dos seus negócios em 2017, ou seja, menos empresários acharam que os negócios foram mal no ano passado, ou seja, tem mais gente que acha que foi positivo. Isso é bom, sobretudo, para o emprego, que vai dar essa sensação para o consumidor de que as coisas estão melhorando, não é? Exatamente. A melhora da confiança em geral, seja com relação ao próprio negócio ou na economia como um todo, por parte do empresário, é muito importante porque é o primeiro passo para que esse empresário volte a investir no seu negócio e principalmente volte a contratar. Aí a gente começa a ter essa melhora de confiança, ter um impacto positivo no consumo, nas vendas no varejo, enfim, porque essa melhora de confiança do empresário vai se transmitir para o mercado de trabalho. Vamos só voltar ainda nos dados do ano passado para tentar entender o que pode ser agora acontecer em 2018. Houve alguns picos de melhora de confiança do consumidor. Se a gente pegar o dado de janeiro para janeiro de 2017 para janeiro de 2018, ele está nesses 40 pontos aí. O que é abaixo de 50, que é só acima de 50, é um otimismo, né? Agora, houve alguns picos de consumo e alguns picos de confiança maior. Que, curiosamente, naquela época, quando o consumidor subia, você não via isso no empresário. Como o consumidor voltou a comprar, baixou os estoques. Foi isso que talvez agora está refletindo nessa melhora para o empresário, mas ainda não para o consumidor que não recuperou o emprego ou com o salário que ele supunha recuperar? Bom, os dados que a gente tem de confiança, por enquanto, só estão até o mês de dezembro, mas certamente o dado de janeiro deve vir muito parecido com dezembro do ano passado. E o que a gente viu de picos de confiança do consumidor no ano passado, eles vieram no primeiro semestre. Então, antes do último escândalo de corrupção, que gerou uma nova ameaça de impeachment, a gente via... maio, junho. Exatamente. A gente via a confiança do consumidor crescendo, seja porque a gente começava a ver no horizonte uma saída da crise, que se esperava entre o final do primeiro semestre e começo do segundo, seja por conta da liberação dos recursos do FGTS que tiveram algum impacto no consumo. Isso foi importante porque gerou, sim, um efeito importante também para o empresário. Então, o consumidor naquele momento começava a voltar às compras, e aí o empresário também se viu numa situação um pouco mais positiva. Agora, vale lembrar que todos esses dados melhores vêm de um fundo do poço bem fundo, né? O que eu quero dizer é que toda essa melhora ainda vem a partir de um patamar muito deprimido que foi da crise financeira. Eu fiz menção disso esses dias no programa, que a gente provavelmente vai ter um crescimento acima de 1% do PIB no ano passado e projeta-se um crescimento de 3%. O do ano passado e deste ano, se crescer 3%, não recupera o que perdemos em 2016. Ou seja, só para mensurar, dar um pouco de arte para essa ideia que você disse aí de que o poço era bem fundo, né? Exatamente. Se a gente estender essas projeções, então se a gente ficar ali perto de 1% em 2017, perto de 3% em 2018 e mantiver entre 2,5% e 3% para os anos seguintes, a gente volta para o nível de 2014 só perto de 2020. Então isso mostra como essa recessão foi profunda e a gente tem várias implicações, né, para o crescimento à frente, especialmente implicações ligadas à produtividade. Aquele trabalhador ficou muito tempo sem trabalhar, sem se atualizar, aquela máquina que ficou parada, tudo isso na volta da economia, né? Quando a economia voltar a crescer, a gente tem uma produtividade menor e isso também vai fazer com que a gente cresça pouco nos próximos anos. Agora, Marcela, entendendo todo o problema da economia, o que erros econômicos pesam na história de uma geração, não é? Você fez menção que a gente só volta a níveis de 2014, que não eram os melhores, estão longe de ser o melhor do desempenho econômico do país, só em 2020, se a gente tiver uma recuperação, é isso?
Exatamente. Se a gente mantiver esse patamar aí entre 2,5% e 3% nos anos seguintes. É claro que esse cenário tem riscos, né? Principalmente a questão eleitoral. Este ano. Vai depender de quem vai ser o próximo governante, de que forma que ele vai lidar, principalmente com a política econômica e com as reformas estruturais. A sociologia diz que aventuras políticas causam dor. A economia diz que causam tragédias. É o que a gente viu, foi uma tragédia econômica nos últimos anos aí, que agora começa a ser recuperada. Exatamente. O gasto do governo, que começou a ficar mais forte ali perto de 2018, foi de um remédio para um veneno, né? A dose naquele momento era importante para a gente poder, enfim, blindar o país contra aquela crise de subprimes. Então, quando começaram os subsídios, os impulsos ao consumo, eles eram importantes, mas eles se mantiveram por tempo demais. E aí não tem, como dizem os economistas, não tem almoço grátis. A gente está pagando agora a conta de uma gastança muito, enfim, desenfreada que aconteceu ali entre 2008 e 2014. Agora, falando sobre o emprego que a pessoa está conseguindo recuperar agora, que boa parte das pessoas consegue recuperar, não é um emprego de salários de patamares anteriores. Aliás, esse é outro efeito colateral danoso de uma crise. As pessoas demoram a recuperar o poder de compra porque os salários costumam ser baixos, porque tem muita gente procurando por poucas vagas. Esse salário também melhora no longo prazo, mas eu preciso de um crescimento muito, muito forte da economia, não é? Para recuperar o poder de ganho daquele salário de antigamente. O mercado de trabalho ainda está em desequilíbrio. Apesar da gente começar a sair da crise econômica, ainda tem muito mais gente querendo trabalhar em comparação com o número de empresários querendo contratar. Então, a gente tem uma oferta de trabalho muito maior que a demanda. E o reflexo disso é o preço menor. Nesse caso, o preço é o salário. Então, a primeira rodada de contratações nessa saída da crise vai virar um preço mais baixo. Os empresários vão contratar um preço menor, porque tem muita gente querendo trabalhar. Outro efeito desse desequilíbrio do mercado de trabalho é a questão do trabalho informal. A gente vê nos dados do IBGE que a recuperação do emprego ainda está muito concentrada no trabalho informal. Os empresários percebem alguma melhora, mas eles ainda têm alguma desconfiança, então eles vão para o mercado informal para deixar para contratar formalmente no momento em que eles tiverem um pouco mais de solidez nessa recuperação. Marcela, o que pode também, de alguma forma, mexer na percepção do consumidor, levando-se em conta o tempo que vai levar para as pessoas entenderem, a média das pessoas entender que mudou a relação de trabalho hoje. Aquela lógica de que empresário de emprego formal, de empresas que têm 40, 50, 60 mil funcionários, não existe mais. Há uma mudança conceitual do trabalho. Muita gente trabalha em serviço, antigamente muita gente trabalhava na indústria. Essa percepção de que vou ter um emprego diferente do que eu tinha, e associar isso a um pessimismo, a gente corre esse risco das pesquisas também mostrarem um pessimismo maior do que realmente existe ou não? É importante que o consumidor se adapte a esse novo momento. E esse novo momento tem causa na crise econômica, então a gente tem muitas empresas que diminuíram o número de funcionários, mas a gente tem causas estruturais também. Tem as novas leis trabalhistas que vieram justamente para se adequar a um fator muito importante que é a mudança tecnológica. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho mudou muito e o consumidor que se adequar a esse mercado de trabalho, né, o trabalhador que se adequar a isso, vai conseguir sair na frente. É claro que é difícil se adaptar a qualquer tipo de mudança, sim, claro, especialmente aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, mas quem não se adequar pode ficar para trás e deixar de aproveitar esse crescimento da economia, especialmente quando as empresas voltarem a contratar com mais força. Marcela, obrigadíssimo pela gentileza, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Essa entrevista eu gravei exatamente ontem, no final do dia. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Depois do recorde de ontem, o Ibovespa teve queda hoje com o comportamento negativo das ações de Petrobras e Vale, duas das principais altas de ontem. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro hoje. E detalhe para a queda de Petrobras e Vale, das ações da Petrobras e da Vale. Parte dos investidores que comprou ações dessas duas empresas ontem, na baixa, e evidentemente tivemos um comportamento muito alto, porque houve um interesse muito grande por essas ações, hoje vendeu no movimento que é chamado aqui na Bolsa de realização de lucros, ou seja, comprou na baixa, as ações subiram, vende na alta e realiza lucro.
Vamos dar uma olhadinha ali no comportamento do Ibovespa hoje. Hoje um pouquinho abaixo, antes superou os 81 mil pontos, hoje uma queda de 0,28% no fechamento, chegou a ter uma queda um pouquinho maior durante o dia, mas fechou em queda de 0,28% com 80.962 pontos. Vamos dar uma olhadinha agora no comportamento justamente das ações de Petrobras e Vale, que foram ontem as ações que puxaram o Ibovespa para cima. São duas empresas dentro do índice Ibovespa, que são várias empresas, duas empresas que têm papéis que têm uma participação muito grande no índice Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha ali. Petrobras, hoje uma queda ali de 0,41 num tipo de ação e no outro tipo de ação a queda de 0,93, ou seja, as duas ações da Petrobras negociadas na Bolsa tiveram queda hoje, ou seja, explica o porquê do comportamento do Ibovespa negativo. Tem peso muito grande os papéis da Petrobras. Outra empresa que teve uma alta ontem, que também tem um peso importante, é a Vale. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Vale. Hoje uma queda de 0,7%. A ação da Vale, a única ação negociada da Vale aqui na B3, chegou a R$ 42,85. Isso tudo as duas empresas que ontem puxaram o Ibovespa para cima, ao lado de Sabesp também, que teve um comportamento muito positivo ontem. Essas duas empresas, Vale e Petrobras, tiveram alto ao lado da Sabesp. Agora o que a gente tem, e hoje tiveram um comportamento negativo, e aí o índice Ibovespa caiu um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nas maiores altas e maiores baixas no dia de hoje. Vamos lá. A Fibria, Suzano e Klabin, todas elas tiveram alta. Sabe o que se chama isso aí? Essas empresas todas são de celulose. Há um interesse gigantesco no mundo, puxado pela China, em celulose. O Brasil é um grande produtor mundial de celulose, tem alta competitividade e justamente essas três empresas representam aí alta. Houve dias no ano passado, aliás, houve vários dias no ano passado, em que a Bolsa caía, mas aí nós tínhamos uma alta em algumas ações. Boa parte das ações caía de várias empresas, mas algumas subiam. As que subiam eram justamente celulose. Celulose é um negócio extremamente lucrativo hoje, porque tem uma demanda crescente, sobretudo da China, que está usando cada vez mais papel. Ou seja, celulose é exatamente a matéria-prima para se fazer papel. Agora vamos dar uma olhadinha nas principais baixas de hoje, visto que o Ibovespa terminou em queda. BRF, nós estamos falando ali do Grupo Sadia, CSN, e nós estamos falando de siderúrgica, e Eletrobras. O caso da Eletrobras é porque há um imbróglio judicial justamente que está tentando postergar ou proibir exatamente o leilão da privatização da Eletrobras. Ou seja, isso está de alguma forma impactando no preço das ações da Eletrobras, que no ano passado, quando daquele anúncio da possibilidade de se fazer a privatização da Eletrobras, houve uma alta bastante importante. Bom, só para completar, o dólar comercial hoje, uma queda de 0,21%, chegou a ser um pouquinho maior também durante o dia essa queda, terminou em 0,21% a R$ 3,21 o dólar comercial. E a Secretaria do Tesouro Nacional concedeu mandato para a emissão de títulos da dívida externa com prazo de cerca de 30 anos. A última vez que o governo brasileiro captou recursos no exterior por meio de emissão de papéis da dívida externa foi em outubro do ano passado, com a captação de 3 bilhões de dólares em títulos com vencimento em 2026. A taxa de juros paga aos investidores ficou em 4,62% ao ano. Deste valor total, 1,5 bilhão de dólares foram recebidos em recursos e o restante com títulos da dívida externa brasileira que foram resgatados antecipadamente. Quando o governo resgata, ele deixa de pagar juros, ou seja, diminui o risco brasileiro nesse aspecto também, porque você tem menos dívida jogada no mercado. E a JBS comunicou que vendeu suas operações de confinamento de gado nos Estados Unidos como parte do plano de desinvestimento da companhia, afetada pelo escândalo de corrupção que envolveu os irmãos Batista. A Vanessa Casalino volta a falar conosco. Vanessa? Pois é, Piotr, o fato relevante foi divulgado na noite de ontem. No documento, a JBS disse que vendeu todas as operações de confinamento de gado lá nos Estados Unidos por cerca de 200 milhões de dólares. Afirmou também que o comprador firmará contrato de longo prazo para fornecer gado às unidades de abate do grupo JBS em todo o território norte-americano. A JBS vai usar parte dos recursos para fazer amortizações das dívidas aqui no Brasil. O grupo já cumpriu parte de um programa de venda de ativos para tentar sobreviver à crise gerada pelo envolvimento do grupo em escândalos de corrupção. Os irmãos Batista fecharam acordos de delação premiada com a Justiça e, com isso, asseguraram direito a penas e multas menores. A maior parte das vendas do grupo JBS já foi concluída ainda no ano passado, Piotr.
E a Justiça suspendeu na tarde de hoje o leilão de privatização da linha 5 Lilás do metrô e da linha 17 Ouro do monotrilho, prevista para amanhã aqui na B3. Cabe recurso. A ação contra o leilão foi protocolada pela bancada municipal do PSOL, na cidade de São Paulo, em conjunto com o Sindicato dos Metroviários. Na decisão, o juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública, acatou os argumentos de que, aceitou, na verdade, os argumentos de que os requisitos técnicos exigidos só possibilitavam a participação de duas empresas privadas nacionais, a CCR e a Invepar. O governo do estado de São Paulo informou em nota que está trabalhando para suspender os efeitos dessa decisão liminar e manter o leilão. Foi fixada uma multa diária de R$ 1 milhão para cada réu em caso de descumprimento do caso, a Fazenda Estadual, o metrô, o CPTM e mais 4 réus. O fato é que o paulistano teve uma manhã bastante complicada hoje, justamente por causa dessa greve parcial do metrô de São Paulo. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite. Até amanhã.